Aparecida, você faz a prece? Faço. Amado e querido Jesus, estamos diante de Ti mais uma vez nessa noite, Pai de amor. Pedimos que nos dê a Tua graça, que nos ajude mais uma vez nessa conexão espiritual com os nossos irmãos benfeitores, que nos ajude, nos capacite para que possamos entender, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que possamos estar presente neste momento e poder sentir a tua presença, e poder sentir cada palavra e penetrar em nosso coração e em nossa alma sedenta deste amor e desse conhecimento divino. Pedimos também, Pai de amor, que nos ajude a cada dia, pela tua infinita misericórdia, a colocarmos em prática em nossas vidas, no nosso dia a dia. Senhor da vida, abençoe cada lar, cada família, cada um dos teus filhos que estão fazendo parte dessa reunião nessa noite, e os que não puderam também, Senhor, que eles também possam ser alcançados pelo teu divino amor. E abençoa ainda, Senhor, aqueles que irão ouvir essa mensagem gravada. Dai a tua graça, intui o nosso irmão Alberto, colocando palavras de sabedoria em sua boca para nos transmitir essa mensagem, abençoando cada um de nós para que possamos estar receptivos para recebê-las também. Nós te pedimos que continue conosco, no teu amado e santo nome, nós te pedimos, fica conosco, Senhor Jesus, mais uma vez essa noite. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigada, Aparecida. Boa noite, Iris, Edina, Wellington, Aparecida, Ana. Sejam todos bem-vindos. Tá? Boa noite a todos. Vamos retomar o nosso estudo do livro dos Espíritos, né? Bem como o livro Os Missionários da Luz, né? Então, o nosso estudo, para quem está chegando agora, ele é composto de 2 livros. Nós estamos no livro dos Espíritos, primeira parte, 35, 40 minutos, e uma segunda parte a gente já está na série André Luiz. Já estamos no 3º livro, né? Estamos no início do 3º livro, mas que é profundamente instrutivo, uma camada de informações que a gente, às vezes, se depara, né? E é maravilhoso. Pois bem, na primeira parte, vamos para o livro dos Espíritos, já estamos há alguns anos já, né, nesse estudo, e já chegamos às leis morais, tá? Vamos já quase finalizando as leis morais, e nós estamos na última lei, basicamente, no capítulo 11, que fala da lei de justiça, amor e caridade. Nessa lei de justiça, amor e caridade, o professor distribuiu em 4 tópicos, 4 itens, e hoje nós vamos começar e possivelmente terminar esse tópico, que fala do amor fraternal e filial, tá? Que está lá no capítulo 11, item 4. Eu sou o Alberto Lima, estamos nesse módulo virtual, que permite que outras pessoas possam também se beneficiar com essa pequena contribuição do nosso encontro, das nossas discussões, das nossas diálogos, né, que possa auxiliar de alguma forma no entendimento dessa doutrina tão bondosa para conosco, porque nos abre um leque de informações, de explicações que nos preenche, nos consola, nos dá leis, nos dá um sentimento de que tudo está dentro do que é para ser, que não há caos, que nós estamos fazendo, pertencendo, exercitando aquilo que precisamos para o nosso crescimento. Tá bom? Bom, esse capítulo 11, como já falei, 4 tópicos, nós já tivemos a oportunidade de refletir sobre eles. Vamos para o último, que fala de amor fraterno e amor filial. E vamos direto para a questão 890, tá? Então, onde o professor Denizali questiona: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e os animais? Né? A gente colocou algumas imagens que a gente percebe
que a mãe, né, do filhote, cuida, né, dá de mamar, cuida, protege. Você vai ver nos mamíferos com grande demonstrações desse sentimento, né? Os peixes, alguns a gente percebe que cuidam, a grande maioria não, né? Só coloca o óvulo, os ovos e a fecundação e cada um se vira, né? Mas os mamíferos, de uma forma geral, os filhotes são cuidados, né? Então ele questiona se é uma virtude, né? Esse amor materno, né? Ou um sentimento instintivo, ou seja, é algo criado, é algo produzido, não a virtude de aperfeiçoamento do ser, ou é apenas um sentimento instintivo, que é comum aos homens e aos animais. E aí, gente, o que vocês acham? Esse amor maternal da mãe para com o filho, da gatinha para o filhote, do leão, do urso, né? Ou seja, isso é uma virtude ou um sentimento apenas de instintivo de proteção e de proliferação da espécie. O que vocês acham? Vou abrir o áudio aí para a gente ouvir vocês. Eu acho que são as duas coisas, né? É instintivo e também é um amor assim, de proteção, de cuidado, de zelo, né? É uma coisa natural, né? De dentro da mãe. É um instinto. Nos animais também é amor? Ou é Nos só instinto? animais é instinto, no ser humano é amor, né? Mas em alguns, né, não chega a esse amor. Mas tem o instinto de proteção também. Mas estão no mesmo nível? Não, não Vai estão ter no mães mesmo que nível, porque não vão ter os esse amor? animais, eles estão num outro nível, né? E nós, seres humanos, já temos o conhecimento, a inteligência, que no caso deles não tem ainda, né? Deles é só proteção. Acabou, deu o seu tempo, ó, fora, cai fora. Né? Se vire, siga para a vida. No caso nosso, é para a vida toda e é para além túmulo também, porque a gente vê as mãezinhas do lado de lá procurando seus filhos, chorando, buscando recurso. Então, isso leva para além da vida. Mas em todas as pessoas já está nesse Não, estado? não. Também não. Infelizmente, não. Ainda não. Não, Né? né? E tem É um pouco de interessante. egoísmo também dentro desse amor, né, Alberto? De amor de mãe. É Porque interessante, né? a gente sabe, Alberto, que cada um tem sua individualidade, tem as histórias por trás que cada um carrega, né? Que tem essas consequências, mas assim, no geral, esse amor de mãe, ele gera esse vínculo que Cida, né? Que Cida fala. É um amor forte, então essa semente sublime. Eu acho que a gente tem esse olhar pelos filhos, esse olhar maternal que vai muito além, né? Mas Então, você assim, fala no humano, né? no humano, porque assim, no animal é diferente porque a gente vê todo o cuidado, a gente vê nesses documentários, nos filmes, a gente vê esse cuidado, mas é um cuidado, é uma questão limitada, né? Assim, quando o filho tá crescido, o filhote que já pode fazer como se diz, sua vida própria, atrás de sua casa, seu alimento. Então, ali ele já desgarra, já solta, né? A É, do mãe. ninho, né? Expulsa do ninho, né? É, justamente, a gente não é diferente. Tem todo esse cuidado, esse amor que transcende mesmo. Então, no princípio, no início é instinto, né? E depois do instinto vai progredindo para uma virtude, né? O interessante é observar que não há uma linha assim reta de ascendente, né? Acontece com todos, né? Ou seja, em uns, esse amor maternal, em alguns humanos, é extraordinário, né? E a gente vai ver outras mulheres, mães, né, ou pais, que a gente praticamente não vê esse amor, ele é quase um peso, não quer cuidar ou não cuida, larga com facilidade, né? Já outras mães se jogam na frente, pulam no fogo, né? Ou seja,
esse desenvolvimento dessa virtude, ela não é igualitária em todas as espécies, vai depender muito do crescimento espiritual deles, né, dos humanos, né? E nos animais também, né? Você vai ver nos animais gigantescos, né, como a baleia, ela já cuida do filhote, né? O tubarão não, ele vai jogar o filhote ali, o filhote já sai caçando, fugindo para a mãe não comê-lo, né? Então, é muito interessante isso. Não, esse sentimento instintivo, eles não são iguais em todos os animais. A gente vai ver gatinhas que cuidam bem e vamos ver gatinhos que abandonam os filhotes, né? Não é igual, esse sentimento não é igual em todos os animais, né? Um progresso em cada um, né? Inclusive nos humanos, com relação a esse sentimento, né? Mas vamos ver, então, o que é que o Espírito de Verdade fala sobre esse questionamento, né? Se é uma virtude, o amor materno, ou é um sentimento instintivo, né? Aí ele vai dizer que uma e outra é esse sentimento instintivo, mas também é um amor materno, né? Ou uma virtude, né? Ele vai, a natureza deu à mãe o amor a seus filhotes no interesse da conservação dele. E voltando lá para a lei de conservação, né? Ou seja, a conservação da espécie. Então, vai crescer, vai reproduzir para que haja novas espécies ou novos filhotes para tomarem conta, né? Então, a lei de conservação, ele vai cuidar. A natureza já nos ensinou, de alguma forma, através dos instintos, e a gente já faz instintivo isso, né? No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. O Espírito de Verdade faz essa distinção. Olha, nos animais, esse sentimento, esse amor é as necessidades. Necessidade de alimentação, até o filhote, já, como a Edina falou, já tomar conta de si próprio. Até o filhote saber voar, né? No passarinho lá, sai ser alimentado, ele aprende a voar, ele vai por conta própria, né? Então, é um tempo ali limitado às suas necessidades materiais. Então, cessa quando de necessário, se torna os cuidados. Ele já sabe comer sozinho, já sabe caçar, pronto. A mãe já abandona ali e cada um vai para um lado e, às vezes, nem se reconhece mais, né? Agora, no homem persiste pela vida inteira. Foi o que a Aparecida nos lembrou, né? Persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Você se dedica ao filho, o filho cresce, a mãe, o pai continua de olho, observando, né? Cuidando na medida das necessidades do que pode fazer, né? E isso extrapola, né? Que ele diz, olha, sobrevive mesmo à morte, e o acompanha o filho além túmulo. Então, em algumas, o mais interessante é isso, que não é em todos. Não é em todos. Algumas criaturas um pouco mais atrasadas, que têm esse sentimento, ele não é tão forte, né? A gente vai ver, quanto mais estivermos próximo da animalidade, esse sentimento de amor ele não é tão presente como das almas engrandecidas. As almas mais avançadas, um pouquinho, esse amor sobrevive realmente e acompanha além túmulo. Ele diz, bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, amor, esse sentimento, virtude, né, que é característica da espécie humanoide, que já avançou a superar o instinto, já desenvolveu essa virtude, né, ele traz isso com mais frequência. Mas, quanto mais elevado, maior esse amor, maior essa abnegação, maior essa virtude. Tá? Então, aqueles mais próximos da animalidade, recém-saído, né, o cuidar é só o tempo deles crescerem ali, para tomar conta de si. Ele faz referência às questões 205 a 385, né, que fala do amor filial, do amor, do amor fraternal, né? Então, é bem extenso, a gente já tem a oportunidade, quem puder, dê uma relida lá nessas questões aí, 205 a 385. Bom,
E ele então faz a questão 891. Olha, estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos? E não raro, desde a infância desse. Porque a resposta diz, da anterior, ele pega a resposta e diz, olha, nos humanos, esse amor, essa abnegação, ela é muito forte e extrapola mesmo o próprio fenômeno da morte. Então, Kardec, mas espera aí, se está na natureza esse amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos? Né? E mesmo até da infância ali, não aceita, não quer, abandona, entrega, dá para alguém. Alguns mesmo deixa na calçada, joga no lixo, né? Muitos relatos, né, de mãe que parem e joga o filho no lixão, é encontrado em sacos plásticos, né? Como é que se explica isso, gente? Como é que esse amor não chegou àquela criatura e ela odeia aquilo? Como é que a gente se explica isso? Eu vejo, assim, pelo lado, que, né, que talvez uma necessidade do espírito daquela criança estar passando por isso, e também porque o grau de evolução espiritual de cada um é diferente, né? Ó, Então, não está todo mundo nivelado né? Oxalá tivéssemos todos, né? No grau de espiritualidade que levasse esse amor além túmulo e de acolhimento, mas não estamos ainda nesse nível ainda, né? nós Então, estamos misturados, né? tá tudo misturado. E Misturados. isso daí serve, é aquela necessidade do tipo de intercâmbio de espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, um aprendendo e um ajudando os outros, que serve para que outros adotem essas crianças e cuide com amor e carinho da forma com que tem que ser. E essa mãe, depois, futuramente, né, certamente vai passar por provações, né, que vai acertar o débito dela, né, porque tudo a continha da gente um dia tem que pagar, né, de alguma forma, dentro Uhum. da justiça da lei divina, paga. A sua abordagem é muito boa, porque nos revela esse fato de que os humanos, né, mesmo estando na mesmo planeta, né, na mesma encarnação, nessa reencarnação, não são iguais. Vai ter criaturas que não têm esse sentimento ainda, né? E muitas vezes por ligações pretéritas, né? Muitas vezes por já ter vivenciado isso, já ter tido um abandono, já sentir naquela criatura que está no ventre, ou que nasce, né? É algo que não é bom, né? Um sentimento que o leva a abandonar, a fugir, né? É bem interessante isso. Alguém mais quer colocar alguma coisa para a gente ir para a resposta? Não, é isso mesmo, Alberto, que Cida falou, né? Eu acho que essa centelha divina, né, dessa virtude, eu acho que não está ainda nela desperta. E assim, é um caminho a se conquistar, como também a gente não sabe como foi a nossa evolução nesse campo, né, da maternidade. Se todos nós também já cometemos essas falhas, né, esses erros de postura. Então, assim, hoje a gente fica indignado por quê? Porque a gente, graças a Deus, a gente já conquistou, né? Como se diz, a gente tá melhor, mas aí a gente não sabe o que é que a gente fez para trás, né? Para a gente que já tem esse sentimento, acha estranho, né? Acredita que todos teriam o mesmo sentimento de amor materno, né? E quando vê um caso de abandono, né, de jogar no lixo, parir e não querer cuidar, né, aquilo causa uma certa estranheza, né? Mas vamos ver a resposta, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, às vezes é uma prova que o espírito dos filhos escolheu. Aí o espiritismo avança, né? Você tem uma situação fática, né, de uma mãe abandonar um filho, né, não querer odiar, não querer contato e nem olhar para trás, né? Aí ele diz, olha, quando acontece isso, às vezes, não é sempre, às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, né? Ou seja, ele pede para vir numa situação em que ele seja abandonado. Alberto, como é que pode um espírito pedir para
ser exposto ao abandono, né? É uma prova, né? Ou uma expiação, tá? Ou seja, pode ser prova e pode ser expiação que aquela criança escolheu, né, passar por aquilo, ou uma necessidade dela de ajuste diante da lei divina. E isso choca muitas vezes as pessoas que não aderem a essa ideia ou têm um ponto de vista diferente com relação à reencarnação. Mas como a gente conseguir explicar, né, sem a ideia da reencarnação, é muito difícil entender que haja pessoas que são expostas a esse tipo né, de abandono, de ódio, de não ter os cuidados necessários. Né? Então, o Espiritismo nos apresenta isso. Olha, o espírito que vai nascer, ele pede para ser exposto, para se ajustar, né, para dar exemplo, que ele pode superar qualquer que seja a situação que ele for colocada, aquilo não vai afetar o seu desenvolvimento. Ele está tão firme no seu propósito que, mesmo sendo abandonado, sendo cuidado, mas vai chegar alguém para cuidar dele e dali ele vai seguir adiante. Pode ser uma prova, mas pode ser uma expiação também, né? Se aconteceu de ter sido mau pai ou mãe perversa. Ou mau filho, né? Em outra existência. Aí ele remete à questão 392. Ou seja, expiação por quê, Alberto? Porque em determinado momento eu fui um mau pai, não cuidei do filho, abandonei-os. Eu fui uma má mãe que não quis tomar conta. Então, para me ajustar à lei divina, eu volto numa situação de abandono que eu provoquei no outro, lá atrás. Ou mesmo de ter sido um mau filho. Né? Não ter cuidado dos pais, não ter tido o respeito necessário. Pode ser uma expiação. Né? Então, ele vai dizer, ó, em todos os casos, sendo prova ou expiação, a mãe má não pode deixar de ser animada por um espírito, por um mau espírito. Tá? Ou seja, nunca um espírito elevado vai chegar naquela situação e vai abandonar o filho. Se ele já atingiu aquele estágio, já adquiriu aquela virtude, ele não vai deixar aquilo acontecer. Só vai deixar acontecer quando aquela mãe é um espírito má no sentido de pouco desenvolvido, de crescimento, de amorosidade. Né? Então, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraço ao filho, a fim de que ele sucumba na prova que buscou. Tá? Vocês entenderam? Olha, a mãe que abandona o filho, né, que tem aquele sentimento de ódio, não é um espírito elevado. Não vai ser um espírito elevado, vai ser um espírito ignorante. Esse mal é no sentido de ignorância e de não ter tido essas virtudes. Ele quer prejudicar aquela criança, quer colocar entraves para que ele não cresça, para que ele não se eleve. Tá? Essa violação das leis da natureza, aí vem o alerta, né? Olha, o que acontecer, vai acontecer. Um espírito não elevado, que não tem esse amor, né? Não desenvolveu esse amor com essa elevação, com essa abnegação, esse devotamento, ele pode fazer isso, mas não fica impune, porque é uma violação da lei da natureza. Então, quando o pai nos entrega um filho aos nossos cuidados, os pais, mãe, pai, têm uma responsabilidade gigantesca em conduzir esse novo espírito a uma jornada de elevação. Se ele recebe aquela criatura e não cuida, ele está violando a lei. Aí ele diz, essa violação das leis, porém, não ficará impune. Não, eu abandonei, não quero saber, e não vai me prejudicar, é um incômodo. Tá, beleza, você pode fazer? Pode abandonar? Pode, mas não vai ficar impune. Possivelmente, no retorno, numa outra encarnação, pode vir em estado de abandono, como expiação.
tá? Não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja triunfado. Então, veio para os cuidados, não foi cuidado, foi abandonado, foi levado para abrigo, orfanato, foi criado em orfanato, por exemplo, há muitos casos, né? Esse que foi, né, teve a sua infância prejudicada, né, mas se ele perdurar e ele persistir, aí ele diz, olha, tem recompensa para isso. Tem uma recompensa para isso. Ele vai ser recompensado se ele triunfar. Agora, se ele, diante do abandono, ele envereda para as más tendências, né? O pai e a mãe vai ser responsável, mas essa criatura que se rebelou por ter sido abandonado, e ele também começa a cometer atos, né, que prejudiquem outros, então ele não vai triunfar, ele vai se enrolar. Tá? Tranquilo? Alguma observação? Então, vamos ver a questão 392, que ele faz referência. Ele pergunta lá atrás, olha, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado, né? Olha, a criança veio e foi abandonada, mas ele não lembra se aconteceu, é a justificativa para muitos, né? Eu não lembro por que eu estou passando por isso, por essa dificuldade, por essa dor, por essa doença. Ele não lembra, né? Por que a gente não lembra? E os Espíritos dizem, olha, não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Por quê? Porque sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Ele faz a analogia, olha, se você soubesse de tudo que você já fez, né? Ou seja, na família que você está, se você lembrasse que você foi o assassino do seu irmão, né? Ou que o seu pai tivesse lhe assassinado em outro momento, ou que sua mãe tivesse assassinado, ou que a mãe visse no filho que aquele era o assassino de outros momentos, né? Não suportaria, não teria tempo, né? O próprio pai ou a própria mãe daria um jeito para aquela criatura não conseguisse crescer, né? Então, a gente não pode saber tudo. É uma bondade de Deus o esquecimento do passado, gente. É bondade. Se a gente lembrasse o que a gente fez nas nossas andanças aí, o que a gente já cometeu de atrocidade, a gente não suportaria de tão envergonhado. É o que acontece com o espírito desencarnado, envergonhado do que fez, né? De uma forma acabrunhado, entristecido pelos erros, pelas faltas, pelas as oportunidades perdidas, ele fica triste. Se ele reencarnasse e lembrasse disso, também não ia crescer. Então, o que é que Deus faz? Apaga esse passado. Temporariamente, a gente esquece. Tá? Aí, Alberto, a gente vê que como Deus é misericordioso, porque a gente vê que tem as leis que regem a família, né? E aí a gente, quando tem esse esquecimento, é também para abrir espaço para que se reconcilie e também crie esse vínculo, né? Esse amor maternal, esse amor filial, justamente para as coisas evoluir, né? Caminhar. Sim, com certeza, né? Então, você recebe um filho, né? Aí a mãe ou o pai, com alguns dos filhos, tem uma energia que não bate, né? Olha para o filho e tem uma sensação ruim, né? Acontece muito. Por quê? Porque mais das vezes são espíritos avessos, que se odiavam e que a divindade coloca na família. Para quê? Para que, através do amor maternal, do amor filial, eles possam desenvolver esse elo de amor e quebrar as cadeias de ódio. Só que muitas vezes não conseguem. Está na família, a mãe não suporta, olha para aquele filho e vê, sente o mal-estar e abandona a criança. Né? Ele não sabe, abandonou, se vê o livro, achou foi bom se ver livro.
às vezes é um espírito desse tipo, velhos inimigos que voltaram com o propósito de se elevarem. A mãe, quando recebe o filho, ela nunca vai receber o filho com o objetivo de abandoná-lo. Ninguém reencarna para abandonar um filho, ninguém reencarna para matar alguém, para ser um drogadiço, para ser um viciado, para ser um corrupto. Ninguém reencarna com esse propósito. O propósito é crescimento, elevação, aprimoramento, acertar-se com aqueles que a gente errou. Só que a gente traz resquícios das nossas andanças. Eu não lembro exatamente, mas eu tenho gosto, eu tenho tendências, eu gosto de um jeito, daquilo, de outro. Então, eu não sei de onde, mas eu gosto de ver a violência, eu gosto de cometer, de ser violento. São resquícios, não apaga tudo. Tá? Então, apaga a lembrança, mas não apaga os sentimentos e as sensações que a gente traz conosco, né? Bom, aí tem a questão 982 para encerrar esse tópico, né? Ele pergunta, olha, quando os filhos causam desgosto aos pais? Nós vimos o caso dos filhos ser abandonados pelos pais. Agora vamos ver o caso que o Kardec coloca. Olha, tudo bem, o filho vem e ele causa desgosto aos pais. Não tem este desculpa para o fato de não dispensar a ternura de que os faria objeto em caso contrário? Ou seja, não é uma desculpa para o pai, né, não gostar do filho porque o filho causa desgosto. O pai odiar o filho porque o filho é um viciado. A mãe odiar o filho porque ele casou com a pessoa que ela não queria, fez algo que eles não queriam. Isso não é um motivo para os pais terem desgosto, né? Não é desculpa plausível. E aí, gente? Se o filho fosse bonzinho, fizesse tudo certinho, aí eu amo. Mas o filho é todo errado, é criminoso, é viciado, aí eu não vou amar, eu vou odiar porque ele me está causando desgosto. Isso é motivo? Eu posso seguir essa linha? De jeito nenhum. Não? Aí é que tem que amar mesmo. Amar e muito, e tentar ajudar da forma com que consegue ajudar. Tem muitas vezes, dependendo do caminho que entra, é difícil, mas jamais abandonar. Mas, Jamais. Aparecida, eu dei toda a educação para meus filhos, dei as melhores escolas, né? Deixei de comer, de comprar as coisas para mim, para dar para aquela criatura, e aquela criatura foi roubar. Aí a sociedade me vê como o pai do ladrão, né? A polícia bate na minha casa para prender, É. e causa um desgosto tão grande. Isso não é motivo suficiente para que eu Não, tenha de esse... jeito nenhum, até porque ninguém está na vida de ninguém por um acaso, ninguém cai na vida da gente de paraquedas. O filho ingrato, o filho que parte por um caminho difícil, não está na nossa vida por um acaso também. E de qualquer forma, nós temos que amá-lo, e muito. O Wellington me contou uma experiência uma vez que ele observou quando ele estava fazendo estágio lá em Ribeirão, e eu achei até muito interessante. Ele falou assim que Defensoria Pública, que a maior parte das mãezinhas, dos filhos que estavam, né, presos com problema, quem ia lá procurar por ajuda pro filho eram as mãezinhas e as vozinhas. O pai, no caso, os pais, quando iam, era para querer saber onde se tinha jeito de resgatar o carro que o filho tinha vendido, que tinha perdido. Então, o amor maternal, né, de que se fala dentro, que a gente está estudando hoje, ele é um vínculo muito forte, até maior. Tem pais também que são assim. Mas, na maioria das vezes, esse instinto é maternal mesmo, é da mãe, de buscar pelo filho. E quanto mais trabalho dá, mais cuidado se tem ainda. E a gente vê dentro da própria Bíblia o caso do filho pródigo lá, né, que saiu, que vendeu, que foi. Quando voltou, o que o pai fez? O pai abandonou? Não.
fez uma festa para recepcioná-lo, né? Então, e a gente sabe que é por aí o caminho, mesmo não fazendo, mas o caminho é esse, é o amor. Mas E a buscar sociedade e aplaude. desistir jamais. Pode fazer o que for. Uai, tem pessoas próximas a gente, da minha família, que a mãezinha sofreu com o filho até, né, desencarnou, né, por tanto sofrer com o filho, mas nunca desistiu desse filho. Não desistiu. A sociedade aplaude, né? Quando o filho é preso, o pai não vai visitar. Ah, Não é sim. mais meu filho porque causou esse desgosto, né? A É, sociedade aplaude, olha, porque aplaude, né? a tendência ainda, né, meu irmão, é as coisas do mal, né, ainda, porque igual a gente tá falando, nem todo mundo ainda despertou para isso daí, despertou para a espiritualidade, para a necessidade de amar, na necessidade do acolhimento, né, da ajuda, né, porque tá precisando de ajuda, né. Sim, E é porque hoje, o filho de hoje, o que que será que é? Por que que será que está na vida da pessoa? Hoje, graças a Deus e à luz do Espiritismo, a gente tem esse entendimento, né? Por que será? Tem um motivo. É igual nós todos, a Edina falou, você mesmo falou, bendita a luz do esquecimento que Deus nos dá, né? Que Jesus nos dá por misericórdia nos dá o esquecimento, né? E Vai, a Dina. gente sabe que amar. a missão dos pais, ela é sagrada, né? É de receber aquele filho, de educar e encaminhar para um caminho do bem, né? Mas a gente sabe que muitos pais têm as suas limitações, mas aí tem que procurar dar o seu melhor, né? Não só dar o material, né? Mas também mostrar os princípios morais, mostrar os princípios espirituais, assim, de uma forma que crie no filho essa questão dessa postura, desse caráter que ele tem que. E aí você vai observando, você vai, como se diz, olhando os vícios, os defeitos, para aí você ir contornando, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que tem pais que não tem essa atenção para esse lado. E aí, se já vem aquele filho que já tem esse arrastamento, então, se ele não tiver um freio, um limite, então a tendência é ele escapar mesmo, se descambar para esse lado, né? Mas aí vem a responsabilidade e as consequências depois, né? Para os pais também que não cumpriram a sua missão. Essa pergunta ele faz de acordo com o que a sociedade acusa, né? O mais comum é se o filho entrar para a marginalidade, né? Os pais não querem mais saber do filho. Se o filho vai para as drogas, né? É expulso ali, não quer mais saber do filho, né? Então ele faz essa pergunta, né? Já que os filhos causam esse desgosto, né? Isso não é desculpa, né? Para não ter essa ternura, se ele fosse um bom filho. Vamos ver a resposta. Ele vai dizer o seguinte: não, não é desculpa. O Espiritismo avança, né? Porque o normal era o pessoal concordar. Não, o pai fez tudo e o filho não quis, ele que se vire, né? Mas os espíritos dizem que não é desculpa para você desgostar ou deixar de gostar do filho, porque isso representa um encargo que ele foi confiado. Então, o filho é o encargo, né? Foi planejado, foi trabalhado, a gente sabe quantos filhos vai vir, e a gente tem essa função. E a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Então, a gente recebe o filho e tem essa missão, torná-lo homem de bem. Muitas vezes a gente esquece isso, acha mais importante prepará-los eles para a sociedade, para o trabalho, mas esquece de transformá-lo num homem de bem. Então, a gente estimula a competição, o que é importante é você se dar bem, e esquece muitas vezes, né, que essa missão para encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esse desgosto, né, quando acontece,
são a miúde consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Opa! Né? A gente criando, dando tudo de bom e do melhor, se esforçando, e talvez a gente não tenha visto, né, nesse caminhar, que o filho era mal criado, né? Que o filho tinha tendência de machucar os animais, que o filho era curioso com relação a cigarro, a bebida, né? Os malfeitios a gente não percebeu e não coibiu. Aí tem esse a miúde, né? Consequência do malfeitio que os pais deixaram que os filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semeiam. Aí é duro, né? A gente olhar, faz um retrospecto, poxa, deu de bom e do melhor, estudou nas melhores escolas e o filho foi utilizar drogas. Será que a gente não viu nesse meio termo? A gente não acompanhou na escola, a gente não viu as companhias dos filhos, a gente relegou um pouquinho. Aqui tem um puxão de orelha, né? Esses malfeitios, normalmente a gente não teve tempo, não nos apercebemos, os pais, né? E vão colher o que semearam. Aí ele faz remissão a duas perguntas lá de trás, 582 e a 583. Vamos só dar uma olhada nela rapidamente? A pergunta 582 é a seguinte: pode considerar como missão a paternidade? Que aqui na resposta ele fala que é uma missão, né? Pode ser considerada como missão? Lá atrás ele já tinha dito, é uma missão, sim, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Ou seja, uma missão, é um dever muito grave, muito sério, né? A paternidade, maternidade também. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes dirijam pela senda do bem. Então, por que a gente tem todo esse episódio da infância, da adolescência? É para que os pais encaminhem aquela criatura para a senda do bem. Tá? E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propícia a todas as impressões. Ou seja, lá na infância, é débil. E os pais têm que ser duros quando tem que ser, quando está birrento, tem que colocar de castigo, tem que ensinar, tem que conversar, né, para tentar domar essas más inclinações lá de trás. Tá? Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim, de fazê-la dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Então, muitas das vezes a gente falha lá atrás, gente, lá na infância, né? Na hora que está dando mau exemplo ao filho, bebendo na frente dos filhos, fumando na frente dos filhos, xingando, brigando, né? Na frente dos filhos, e esquece que os filhos estão nos copiando, né? Se este vier a sucumbir por causa dele, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos dos filhos na vida futura, por não terem feito o que estava ao alcance para lhe avançar na estrada do bem. Então, gente, é muito importante ser pai, ser mãe. E muitas das vezes a gente vem de uma cultura de liberdade, de fazer tudo na frente dos filhos, e a gente não se toca disso. Nós, com esse conhecimento espírita, possivelmente vai melhorar muito nessa questão, né, de cuidar, de dar bons exemplos, né, de cortar, de podar aquelas más tendências dos filhos, né? Porque se eles enveredar para o caminho do erro, os pais também vão sofrer bastante com isso. E a 583. São responsáveis os pais pelos transviamentos de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que dispensaram? Ou seja, eu cuidei, na infância eduquei, botei, tolhi, fui lá, em cima o tempo todo, mas o filho se desviou. O filho foi para a droga, foi para o crime,
né? Eu sou responsável? Aí ele vai dizer que não, tá? Se você fez todos os cuidados, foi atento, você não vai ser responsável. Porém, quanto pior for a propensão do filho, tanto mais pesada a tarefa, tanto maior o mérito dos pais se conseguir desviar do mau caminho. Então, o filho é birrento, é teimoso, é zangado, é difícil de lidar, é uma tarefa difícil, tá? Mas se a gente conseguir encaminhar para o bem, o mérito é todo do pai, né? E ele diz, olha, se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência e os maus exemplos dos seus pais, tiram esse daí algum proveito? Eu acho que foi o Hélio, foi Maria Aparecida que falou, né? Que de um caso que a mãe e o pai davam mau exemplo, tentaram desencaminhar os filhos, e uma das filhas não quis, foi morar com a tia, né, e foi uma pessoa de bem, né, uma pessoa que tem sua vida correta, não seguiu o mau exemplo dos pais. Né? Então, basicamente isso. Tem mérito? Né? Tem algum proveito? Claro que sim, né? Deus é justo. Né? Bom, gente, essa foi o amor filial, maternal, o amor filial dessa lei. Alguma colocação, alguma pergunta? Não ficou muito claro? E aí? Ficou bem Para mim ficou explicadinho, Alberto. claro. Ficou completíssimo. Alguém quer fazer mais alguma observação? Não? Essa observação que minha mãe fez aí, realmente, é a realidade que eu presenciei fazendo estágio na defensoria, atendendo parentes, né, familiares de pessoas que estavam presas. Você olhava para a sala de espera, você só via mulher, você só via mãe. Era raro você atender um pai de alguém. Pai, né, cara? Interessante. É raro. As mães sempre estão lá, sempre estão fazendo de tudo possível. Já é uma população que não tem muito acesso, né? Quem está sendo atendido pela defensoria geralmente é quem não tem condição de pagar um advogado para atender. E aí elas têm que ir lá, tinha que ir de manhãzinha, pegar a senha, para depois voltar depois do almoço para ficar na fila esperando para ser atendida lá, ser chamada senha. Fazia todo esse procedimento, todo dia a sala de espera estava lá cheia de mãe para poder tentar fazer algo ali pelo filho que estava numa situação difícil. E presídio também, né? Os presídios, as visitas, né? Muitas mães. Sim, presídio, você vai lá, você vê fila de mulher, você não vê homem entrar no presídio quase, para fazer visita, para nada. É sempre mulher que está atrás, é sempre ou as mães ou as esposas dos detentos que vão atrás. E as mulheres são mais desenvolvidas, Wellington. São situações assim que você se depara na vida que, se separar um pouquinho e ter essa sensibilidade aí de observar, é uma baita de uma escola, viu? Fala, Iris. As mulheres são mais evoluídas. Isso sim, em todos os sentidos. É verdade. Tem muito mais capacidade, mais percepção maior, né? Os homens é meio brucutu ainda. Mas Alguns, também tem um desenvolvido, viu? Alguns. Tem homem que é mais mãe do que pai. É verdade, é verdade. O Alberto, assim, um ponto assim, importante que eu gosto é quando você cumpre o seu papel, né, diante dos seus filhos, na questão da educação, tudo, então, você também já está também preparando as suas futuras reencarnações, porque quem é que vai receber? Né? Então, assim, se seus filhos vão ter os filhos dele, e aí a gente vai vir como neto, como filho, então, assim, como se diz, é como se fosse um patrimônio, eu gosto que você vai usufruir no futuro. É isso, legal, né? Já está se preparando, né, Dina? Se você encaminhou para ser um homem de bem, né, os seus filhos, né, a chance de você voltar mais na frente, né, através dos netos, eles aprenderam, né, é bem melhor, né? Pronto, gente. Tranquilo? Então, aqui a gente encerra a lei de amor, justiça e caridade, tá? Ela é bem ampla, é uma lei só, mas ela envolve diversos aspectos, tá? Muitos aspectos, mas é uma lei só. Essa dosagem, ou seja, a caridade, ela é um passo a mais na justiça.
né? A caridade é um degrauzinho. Você pode ter o direito, mas quando a caridade entra, ela vai dosar a medida do direito, né? Aí entra o amor, né? E a justiça para fazer esse equilíbrio, né? Não é só justiça. Vamos lá? Vamos para frente? Cadê a nossa leitura? Tô aqui. Boa noite. Oi, Fátima, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Minha amiga, vamos para o livro Os Missionários da Luz. Eu vou disponibilizar uma tela aqui, e vocês podem ir no livro de vocês, mas se quiserem acompanhar aqui, a gente vai nesse livro aqui, tá? Nós estamos no capítulo 1, Psicógrafo, vai ser o nosso terceiro encontro. É um capítulo grande, tem muita informação. Fátima, eu queria que você nos ambientasse qual é o parágrafo que a gente parou. Na penúltima página, o meu livro ele tem numerações, então é 1.7. Tá, mas qual é a frase? Nesse parágrafo. Nesse instante, vi que o médio parecia quase desencarnado. Encontrei. Está aqui, achei. Então, vamos só para ambientar. Nós estamos aqui sendo apresentado uma situação de um estudo que os espíritos fazem, tá? Sobre mediunidade. Mediunidade, é só para encarnado, só para médium. Não, gente. Mediunidade é intercâmbio. Então, eu tenho que saber como é feito esse intercâmbio do mundo espiritual para o mundo dos encarnados. Então, os espíritos também estudam isso. O André Luiz foi furioso, queria saber como era que era feito. Para ele, o médium era uma máquina que o espírito chegava, se apossava e ia usar. Aí o Alexandre, que é o mentor aqui, o instrutor, ele vai dizer que não é bem assim. A máquina é uma máquina sensível, que tem um espírito, que é o dono daquela máquina, que o espírito tem que querer fazer esse serviço. Além de querer, ele tem que desenvolver habilidade, paciência, abnegação, ele tem que buscar a virtude de servir, né? As atitudes cristãs de cooperar. Então, ele tem que se preparar, o médium tem que se preparar. Além de tudo, o médium tem que obter conhecimento. Por quê? Porque o espírito, quando ele vai se comunicar, ele vai utilizar o conhecimento que o médium tiver. O espírito não vai criar coisas novas, ele só vai usar o que a capacidade do médium puder oferecer. Então, ele vai entrar nas memórias do médium e vai verificar o que ele tem de conhecimento para poder usar. Então, ele descreve que está numa casa espírita, que tem 18 trabalhadores, e está lotada de espíritos, separados. Os espíritos entram nessa casa e é separado por cordões, por vibração. Tá? Não é os espíritos todo mundo junto, não, eles ficam separados dos encarnados. E ele descreve que tem 6 espíritos separados que foram autorizados a se comunicar. Tem 6 que foram autorizados. Ou seja, os espíritos querem se comunicar? Querem. Tem muito espírito querendo se comunicar? A casa estava lotada e a portaria estava uma gritaria só, o pessoal querendo entrar, os espíritos. Só que dessa massa toda, somente 6 estavam autorizados a se comunicar. Todavia, com relação aos médios trabalhadores, só um médio estava em condições de fazer o intercâmbio. Então, ele vai mostrar, olha, a máquina sensível, e ele amplia a visão de André Luiz. E André Luiz, então, consegue visualizar o corpo humano com a visão maior do que a do raio-x. Então, quando ele amplia, ele vai ver a biologia humana, ele vai ver o cérebro e vai ver que as glândulas, né, do organismo do médium estão trabalhando de uma forma em que elas ficam iluminadas. As glândulas estão trabalhando, o sistema glandular, hipófise, a epífise, a tireoide, as amígdalas,
as paratireoides, todas, todas as glândulas estão ativadas. E, ao mesmo tempo que o André Luiz está vendo isso, o ex-espírito diz, olha, não é só o médium. A atuação dos espíritos é muito grande. Ele diz que antes do médium chegar na casa, a equipe espiritual já foi lá, já esteve na casa do médium, já trabalhou para que ele não tenha pensamentos grosseiros, evitar que o médium brigue, discuta com seus familiares ou no trabalho. Porque se ele chegar mal-humorado, zangado, com raiva, não vai haver intercâmbio. Então, há todo um trabalho do espírito antes do trabalhador chegar na casa. Quando ele chega na casa, o Alexandre vai dizer, olha, nós já atuamos no sistema nervoso central, nós já atuamos no nervo vago, que vai do intestino, passa pelo coração, pulmão, para que o intestino não afete. Nós já atuamos na hipófise, para que ela atue e mande para as glândulas que estão no rim, as paratireoides, as glândulas que produzem os hormônios do estresse, adrenalina, noradrenalina, já atuaram nos copultos de início, né, que produz os ribossomos, ou seja, para os trabalhos, para que não haja perda. Então, há todo um trabalho do mundo espiritual para que o intercâmbio ocorra. E é nesse momento em que, depois dele verificar a biologia e ver, ele faz uma comparação e diz, olha, o médium parecia uma vela, seu sistema nervoso todo funcionando e o cérebro muito ativo. O cérebro seria a chama dessa vela, e o pavio seria o sistema nervoso. Então, a visão amplia, vai ampliando, e agora ele vai ultrapassar a biologia, ele vai para o perispírito do médium. Tá? É nesse momento que a gente vai entrar em ação. Vamos lá, Fátima. Vamos. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Só um instante, Fátima. Ok. Então, ele vai dizer, olha, ampliou a visão, saiu da biologia, e ele começou a ver o médium brilhando. Tá? Ele já disse que já não via mais nem a carne, tá? O corpo, a biologia, as células. Ele estava vendo o corpo perispiritual. Tá? Então, quando ele olha o corpo espiritual, ele diz, olha, era uma luz brilhando. Por quê? Porque o médium entrou em estado de estresse. Com os hormônios, né, da adrenalina, noradrenalina, o médium entra em estado de estresse, ele fica hiperativado, para que ele possa receber todas as percepções. Então, ao fazer isso, o seu perispírito começa a brilhar. Vai, Fátima. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal, revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem mortal, filho de Deus eterno. Repare nesta anatomia nova, a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações, é necessário agir. Só um instante. Okay. Então, ele mostrando o perispírito, o André diz, olha, o perispírito estava brilhando de tal maneira que ele disse que era o arcabouço de cal. Ele faz uma analogia, olha, o que é o corpo físico? Né? Um arcabouço, revestido de carboidrato e proteínas. Tá? E ele passa a ver a outra expressão, que é o corpo perispiritual, né? Que é o corpo que não morre, que segue o espírito para onde ele for. Tá?
Aí ele fala, outra expressão mais significativa do homem imortal, que é justamente o corpo perispiritual. Aí ele, olha, repare a anatomia nova. É nova por quê? Porque é o perispírito que ele está olhando, tá? A glória de cada unidade minúscula do corpo. Ou seja, cada célula do corpo tem uma célula no perispírito, gente. Cada célula do corpo tem uma célula no perispírito. A glória de cada unidade minúscula do corpo. Ou seja, cada célula é um motor elétrico. Tá? Essa expressão é legal. Cada célula é uma expressão elétrica. Ele brilha, a biológica e a do perispírito. E essa célula precisa de combustível. Que combustível é esse? Como é que é conseguido esse combustível? Através da alimentação, através da água, vai ser o combustível para essas células, né? Vamos, Fátima. Acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Calixto, falou Alexandre em tom grave. Temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Só um instante. Então, vou voltar só aqui essa frase, olha. Cada célula é um motor elétrico, tá? Aí eu vou mudar de tela para que eu trouxe algumas informações que vai nos ajudar a entender essa expressão, tá? Cada célula um motor elétrico. Deixa eu colocar aqui, ó. Acho que essa aqui. É aqui. Bom, gente, a estrutura do mundo, tá? A estrutura do mundo, ela é composta por atração e repulsão. Tudo que existe na matéria existe por atração, pela lei de atração ou de repulsão, tá? Então, cargas iguais, elas têm repulsão, tá? No caso, sendo positivas ou negativas, elas se repelem, tá? Cargas diferentes se atraem, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só apresentar do atual. Acho que não está passando. Deixa eu ajeitar essa tela aqui para vocês, fica melhor. Deixa eu botar aqui. Deixa eu parar. Deixa eu começar dessa aqui. Vamos começar física, viu? Estudo da física. Não se assustem, não. É só para a gente ter uma compreensão, para tentar entender aquela expressão. Cada célula é um motor elétrico. Pois bem, vamos lá. Tudo que existe na natureza, né, ela existe através dessa estrutura aqui. Atração e repulsão. Como assim? Tá? Por quê? Porque tudo que existe é formado, sem as cargas elétricas positiva e negativa, não existiriam os átomos. E tudo no universo é feito pelos átomos. Como assim, Alberto? Ó, um átomo, ele é formado por quê? Porque existe cargas positivas no núcleo e existe carga negativa nos elétrons. Tá? Tudo que existe no universo é formado por átomo. Começa pelo átomo. E para haver átomo, precisa carga negativa e carga positiva. Então, os prótons atraem os elétrons. Os prótons, que estão aqui no centro, ele atrai os elétrons. Um fica atrás do outro. Então, com essa atração, permite o quê? Formar o átomo. Conforme a massa do núcleo do elétron, ele passa a ser um elemento diferente. Como assim, Alberto? Vamos lá. Aqui a água, eu tenho o oxigênio e o hidrogênio. Vamos pegar esse exemplo aqui. Oxigênio e hidrogênio. Então, o oxigênio, ele atrai, ele precisa
pela regra do octeto, ele precisa ter 8 elétrons na sua camada externa. Ou seja, tem 8 elementos no núcleo, carga positiva, ele precisa de 8 elétrons para atrair. Só que ele só tem 6 na última camada. A primeira camada tem 2 elétrons, a segunda camada tem que ter, para ficar o elemento ele ficar estabilizado, ele precisa de 8. Mas o oxigênio se distribui os elétrons, 2 na primeira camada e 4 na segunda, 6 na segunda, tá? Ele ficaria instável, então eles se juntam. Então, o oxigênio, ele não existe só, ele junta 2 oxigênios para ter estabilidade. Então, o oxigênio vai ser sempre O2, tá? Para ter atração, para ter esse O2 abrir, para juntar com a água, ele vai precisar o quê? De 2 elétrons. Ele está precisando de 2 elétrons na última camada, ele só tem 6. Então, ele se aproximando do hidrogênio, o hidrogênio tem 1 elétron. Mas o hidrogênio, para estar estabilizado, ele precisa dos 2 elétrons. Ele só tem 1, ele vai usar o elétron do oxigênio. Então, ele vai pegar 1 elétron do oxigênio, vai compartilhar, então ele vai ficar com 2 elétrons e ele vai ficar estabilizado, ele vai poder usar 1 só hidrogênio. Então, ele vai ter o oxigênio, ele vai se juntar com 2 hidrogênios. Por quê? O hidrogênio vai compartilhar o elétron dele com o oxigênio. Quando ocorre isso, eu tenho a molécula da água. Não é mais oxigênio, nem mais hidrogênio. Juntou os 2, eu já tenho a água. Tá? Só que, do lado do hidrogênio, ele é negativo. Do lado do hidrogênio, ele é mais positivo. E isso vai formar o quê? Atração e repulsão. Se eu botar o sal na água, o oxigênio vai atrair o Cl. E o hidrogênio vai atrair o Na. E assim vai formando novas moléculas. Então, tudo que existe na natureza é formado por átomo, através dessa força de atração e de repulsão. Então, esses elementos vão se juntando e vão formando moléculas e vão formando substâncias diferentes. Como assim, Alberto? Então, tudo começa no átomo. Olha lá. O átomo, esse átomo se junta, forma molécula de água, molécula que se junta a molécula orgânica com carbono, com nitrogênio, formando molécula de aminoácido. Então, eles montam um monte de molécula, vão formar organoide, depois formam as células, tecido, órgão, sistema e organismo vivo. Então, nós somos formados de átomos. As nossas moléculas são formadas de átomos, lá no início, na base. Tá? O que quer dizer isso, Alberto? Olha, uma célula humana típica, tá? Média, né? Contém cerca de 100 trilhões de átomos. 100 trilhões de átomos constituem uma célula. Tá? E é um valor estimado, dependendo do tamanho da célula, certo? No corpo humano, acredita-se que existam 7 octilhões de átomos, formando células, organóide, moléculas, organóides, células, tecido e órgãos, e o indivíduo vivo. Tá? Por que você está falando isso, Alberto? Tá? Ó, é basicamente isso aqui, ó, da direita, certo? Se for olhar na visão espiritual, olhando, era essa visão aqui de André Luiz, ó. O corpo brilhando. Por quê? Porque tem átomos nessas células. Essa célula está brilhando. E ela recebendo ordem, recebendo hormônio para produzir energia, o corpo fica brilhando. Ele vai ficar brilhando tal qual assim, essa imagem aqui, na sua semelhança a essa imagem aqui. Então, vai lá, tudo começa no átomo, que se junta, forma molécula, que se junta, forma organela,
que forma célula, tecido, órgão, sistema de órgão, organismo, populações, comunidade, ecossistema, bioma e o planeta, e assim os outros planetas, sóis, e sucessivamente. Tudo começa nessa força de atração. Alberto, e aí? Ele diz, cada célula é um motor elétrico, que necessita de combustível para funcionar e viver e servir. Ó, lá no átomo, núcleo, tem um elétron, tá? Toda vez que o elétron é acionado, é estimulado, ele emite fóton. O que é fóton? É uma luz, tá? O fóton é uma luz. A mudança do elétron de camada, ele emite luz. Por isso que ele fala que aquela célula estava brilhando, porque ela é constituída de átomos. E esses átomos estão migrando conforme o estímulo. Toda vez que ele muda, ele troca de elétron, através das moléculas, vai sendo quebrada, vai emitindo fótons, e então ele vai emitir luz. O que isso quer dizer? Que se eu tiver um sistema de infravermelho e colocar, eu vou ver as criaturas vivas, elas emitindo luz. A planta emite luz, o gato emite luz, o ser humano emite luz, uma luz diferente. Era a visão de André Luiz. O corpo emitindo luz. É uma usina de energia, tá? O corpo sendo uma usina de energia. Tá? Tranquilo? É só para a gente ter ideia por que ele fala que o corpo emite luz. Porque são elétrons mudando de camada o tempo todo, gente. É só para a gente esclarecer um pouco mais. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos voltar para o livro, para a leitura. Vai, Fátima. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando quanto possível as interferências do aparelho mediúnico. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz e servo, que se regozija com as bênçãos do trabalho, e, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja conosco. Ok, vamos voltar aqui nesse parágrafo. Aqui é maravilhoso esse parágrafo, gente. Tá? Então, eles, vamos serviço, não dá. Parou as explicações, e diz, vamos chamar o Calixto foi para lá, queria o único que ia se comunicar. Aí ele orienta, olha, não tem tempo, só tem você, tome seu lugar e recorde sua missão consoladora. Tá? A mediunidade com Jesus busca consolar, nada de particularismo pessoais, né? Um beijo para a mamãe, um beijo para o papai, não. Então, a missão consoladora era de cunho coletivo, tá? Então, o interesse, por isso que ele fala, olha, a missão, a mensagem vai ser de interesse de todos, então não vai ser particularismo. Então, ele cumprimentou André Luiz, o Calixto, né? Veio para o lado do médium, e recebeu que o recebeu. Então, o médium percebeu a presença do Calixto e ficou alegre, né? Sinal de alegria. O médium ficou alegre com aquela presença. O médium estava o quê? Em estresse. Ele abriu a percepção, então, cheio de
de adrenalina para hiperexcitado, e ele percebeu a presença e ficou alegre, tá? Então, o que Calixto faz? Com o braço esquerdo, alcançou a mão até o cérebro do rapaz, tá? Então, foi aonde? Onde é que Calixto começa? Pelo cérebro, gente, tá? Então, ele foi lá tocar-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher lembrança. O que é isso? Ele foi pegar o conteúdo do conhecimento que o médium tem. Ou seja, ele vai analisar as memórias, o conhecimento que aquele médium possui para usar ali, as palavras que ele entende, a compreensão. Por isso que o médium tem que estudar muito. Quanto mais conhecimento o médium tiver, melhor instrumento ele é para o espírito comunicante. Então, ele diz, olha, pegou a memória, a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiação do trabalhador encarnado. Então, no cérebro, a luz do espírito do comunicante é de uma cor e do médium é outra. Tá? Cada um tem uma cor, uma luminosidade. Então, ele começou a perceber o quê? As luzes estavam se misturando, do encarnado e do desencarnado. Tá? O que é que ele faz? A zona motora do médium adquiriu outra cor. O que é que o Calixto estava fazendo? Ele estava atuando no cérebro, na zona motor, gente. A zona motor, ou córtex motor, ele é responsável por quê? Pelo movimento. Então, ele estava tomando posse do movimento do médium ali. Então, ele não ia pegar no braço, ele estava agindo no cérebro. Se ele acessa o cérebro, como foi autorizado pela luz mental, e naquela região ele pode pegar o que ele quiser. Ele pode pegar o braço esquerdo, o braço direito, ele pode pegar o corpo todo do médium, se assim houver necessidade. Mas não era o caso, era o psicólogo, ele vai pegar o quê? O braço do médium. Bom, ao fazer isso, a junção daquelas luzes, o que aconteceu? Alexandre, que era o coordenador que estava lá controlando, era o mentor daquele momento, o que ele faz? Ele foi próximo ao médium, tá? Junto, que já estava ligado mente a mente com o espírito. O que ele faz? Olha, ele colocou a destra, né, sobre o lóbulo frontal do colaborador humano. Gente, o lóbulo frontal é a frente, tá? No lóbulo frontal tem um pré-frontal, que é o responsável pelo filtro. Ou seja, é aquela parte em que a criatura pensa no que vai fazer, vai falar. Ele pode falar o que quiser, mas no meio, na sociedade, onde estiver, a gente se controla. Esse lóbulo frontal, ele faz esse papel de conter, de filtrar o que a gente fala, o que a gente pode dizer, o que a gente pode agir. Algumas pessoas que têm dificuldade ou têm deficiência nesse lóbulo, ele não tem filtro, ele fala o que vem na cabeça. Ou seja, mas todos nós que não tem problema, a gente filtra. Então, quando a outra mente atua, o lobo pré-frontal aqui, ele ia filtrar. Uma outra mente agindo, o lobo pré-frontal ia inibir, não ia deixar. Aí onde entra o Alexandre. Ele vai controlar esse lobo pré-frontal para que ele não iniba ou para que aquele cérebro não atrapalhe aquela comunicação. Então, ele vai agir aonde? No lobo frontal do colaborador, como a controlar as fibras inibidoras. Ou seja, o cérebro ia inibir, porque é uma outra mente. Vinha uma palavra que ele não tinha pensado, uma frase, um pensamento que não era dele. Então, o lobo frontal, ele ia inibir, não ia deixar. Mas aí houve a ação do espírito controlando essas fibras, evitando, quanto possível, a interferência do aparelho mediúnico. Ou seja, viu a dificuldade? Não é só pegar o espírito chegar lá. Ele vai agir, vai acessar o cérebro, por isso que o médium tem que deixar.
Quando é uma pessoa orgulhosa, vaidosa, que quer mandar em tudo, ele não vai conseguir ser um bom aparelho, porque ele vai controlar tudo. Ele vai interferir. Ah, Alberto, isso vai ser definitivo? Não. Se o médium se assustar, se houver um barulho forte e o médium se assustar e entrar em estresse, ele retoma a mente, o aparelho completamente. Ele retoma de imediato. Aqui está sob controle. O espírito comunicante está agindo na mente, está agindo, acionando o lóbulo motor, e o outro está controlando essas interferências do aparelho mediúnico. Então, o Calixto, o que é que ele faz? Alegre, né? Do servo que se regozija com as bênçãos do trabalho, dando sinais de profunda gratidão, o Senhor começa a escrever, apossando do braço do companheiro. Gente, esse apossar do braço do companheiro, o espírito não pegou no braço, ele pegou aonde? No lóbulo motor, no córtex motor, ele agiu lá, mente a mente, pela mente, ele aciona e toma posse do braço através do cérebro. Comunicação é cérebro a cérebro. Comunicação, psicografia, é cérebro a cérebro. Psicofonia, cérebro a cérebro. Aí, Alberto, mesmo no médio inconsciente, principalmente no médio inconsciente, o espírito acionou, tomou posse do lóbulo motor de tal forma que ele se apossou de tudo, de todo o organismo. A ascendência é tão forte naquele local que ele tomou o corpo todo. Alberto, não corre o risco do espírito tomar definitivamente o corpo? Não, não, tá? Não corre o risco. A qualquer instante, o médium pode retomar a máquina. A qualquer instante. Sentiu medo, um barulho, uma má disposição, ou faltou harmonia no grupo, começaram a conversar, começaram a se desconcentrar, o médium retoma a máquina e não há o trabalho de intercâmbio. E aí, gente? O que acharam? Maravilhoso. Ótimo. Conseguiram entender o trabalho da mediunidade, como é complicado? Sim. Né? Como é? Alberto, eu queria comunicação do meu parente, minha avó, meu pai, meu avô, por que eu não recebo? Né? Por que eu não recebo? Por que não se comunica? Eles não querem? Querem. Praticamente todos querem se comunicar, mandar um aviso, um bilhete. Só que não é simples. Não é tão simples. Porque tem 3 elementos envolvidos aí. O espírito querer se comunicar, tem um médium que queira ser esse intermediário, mas também não é só isso. Além de querer se comunicar, encontrar o médium, esse médium tem que ter afinidade com o espírito. Tem que ter afinidade, a mesma energia, o médium aceitar e captar aquele pensamento. E, além de tudo, tem que ter autorização. Ainda tem que ter autorização dos mentores. Quase uma missão impossível. É Porque muito difícil. ainda porque veja só, precisa de tudo isso e tem poucos médios na Terra, né? Nós estamos falando mediunidade com Jesus, tá, Fátima? Sim. Mediunidade com Jesus é todo essa proteção. Sim, Segurança, sim. segurança na casa espírita, controle, guardas para controlar quem entra, que espírito pode entrar, tá? Sim. O auxílio aos médiuns. Pois é, uma raridade isso. A escolha dos espíritos comunicantes. Isso com Jesus. Agora, quando é mediunidade sem Jesus, você não precisa de nada disso, você não precisa se preparar, você não precisa estudar. Quanto mais desorganizado,
melhor para os espíritos obsessores. Aí nesse caso não tem confiança e ninguém vai acreditar, né, na sua mensagem. Pelo menos eu recebi, assim, várias da minha mãe, que minha mãe é desencarnada há 29 anos, recebi na Federação Espírita, né? Mas mesmo na Federação Espírita, eu tinha, assim, muito cuidado, sabe? Para saber se era verdadeira, muito cuidado, mesmo lá. Sim, Mas o recebi médium, 3 né? da minha mãe. Exatamente, não é só uma, não é só duas. Então, o médio, a gente tem que ter o apoio do grupo mediúnico, todos estudarem, todos sintonizarem em harmonia. Então, aqui ele dá um exemplo de harmonia. Os trabalhadores, 18 lá, estão vibrando, ouvindo as palavras do esclarecedor lá, e eles estão vibrando, emitindo energias e fluidos, que depois vai beneficiar todos aqueles espíritos que estão necessitados com fluido vital. Mas sem a mediunidade, sem Jesus, briga, se alimenta mal, não estuda e quer fazer um trabalho mediúnico. A espiritualidade elevada, quem é que vai para lá? O Alexandre vai? Não vai. Vai ter espírito se comunicando? Vai. Agora, não vai ser espírito elevado. A comunicação não vai ser elevada, não vai ser coletiva, né? Vai ser uma balbúrdia. Um monte de espírito chorando, gritando, e ninguém entende nada, por causa dessa preparação. Tranquilo, gente? Perguntas? Dúvidas? Nossa, parece que foi muito pesado. O pessoal está cansado aí, ou os microfones estão tudo travado. Caramba, física, biologia. Estudar Maravilhoso. mediunidade precisa de tudo isso, Alberto? Precisa, gente. Conhecer o corpo é importante, né? O próximo capítulo vai falar da epífise, né? Que, segundo os espíritos, ele é como se fosse o sintonizador, gente. Aquela válvula que sintoniza a vibração do espírito com o encarnado. Que ele vai dizer, Alexandre, que em muitas criaturas ela está desligada. A luz média mais esclarecida ela é ligada, mas em muitos está totalmente desligada para as coisas espirituais. Mas está lá. A epífise, a gente vai falar um pouquinho, vai entrar mais na biologia um pouquinho. Ninguém tem perguntas? Nem dúvidas? Não, vai ser ótimo o próximo capítulo. Alberto, são conhecimentos novos, né? E acho que fica todo mundo assim, né? Meditando, pensando, como que é complexo, né? É muito complexo. A gente vai, né? Você ouve, vê, né? A manifestação do Espírito, não tem noção do quanto que da trabalheira que é isso, como que é tudo, assim, a organização de tudo isso. É muita organização. Você lembra que a Alexandre faz uma comparação? Olha, muitos trabalhadores agem igual crianças que não sabem o custo de manter uma casa, sai só comendo, né? É verdade. Essas informações. Imagine isso em 1944, gente, a pandemia que foi essas informações. Então, isso que eu fico pensando. Se hoje a gente vê e a gente fica assim, né? Nossa, como que é complicado. Imagina para aquela época. Eu fico assim, da aula passada mesmo, eu fiquei encantada. Falei, gente, como que o Chico, né, passou com pouco estudo. Olha que espiritualidade maravilhosa, né? Que o tanto de conhecimento que ele passou naquela época já, né? Falar de um monte de glândula, que ele não tinha nem o primário completo, gente. Então, uma coisa que é uma área específica da medicina, né? Aí entra física, química, biologia, um monte de coisas, né? E hoje é uma mais pessoa fácil. simples como ele, né? Trazendo tudo isso daí. Hoje é mais fácil com a gente expor, apresentar essas informações, né? Imagina lá atrás. Foi confusão grande, né, com o movimento espírita. Foi mesmo. Agradeço a vocês a paciência por estar até agora, a espiritualidade amiga, nossos mentores.
os espíritos que estão conosco, nos acompanhando, tentando aprender também. Que todos possam ter uma ótima semana, uma boa noite, tá? E que Jesus abençoe a todos nós. Meu muito obrigado, que todos tenham a paz, uma boa noite. Valeu, gente. Valeu. Boa noite. Tchau, Boa Cássio. noite a todos. Tati, não Boa vai- noite. Boa noite. Ana.